além de tudo, continua sendo o Palmeiras que tem as antigas armas, né? Mas é um Palmeiras, você vê, da maneira que ele vai escalando, dá confiança pro treinador de você falar, poxa vida, eu posso brincar com isso. De o melhor futebol que o Abel conseguiu fazer esse time jogar, um futebol muito coletivo, potencializando muita gente. Rapaziada, e é impressionante o que o Palmeiras está fazendo no Brasileirão 2025. O Palmeiras está passando por cima de todo mundo, sem dó nem piedade. Já é mais uma goleada, mais um jogo que o Palmeiras goleia seu adversário, né? 5-1 dessa vez, contra o Inter foi 4, contra o Fortaleza foi 4, contra o Vasco foi 3, e o Palmeiras vai indo assim a passos largos, caminhando rumo ao título do Brasileirão, né, pessoal? E vocês vão conferir aqui, a mídia está espantada, a mídia tá de boca aberta com o que o Palmeiras está fazendo e não tem como, tá tendo que rasgar elogios mesmo ao Verdão, porque não tem como. É um time fantástico, né, pessoal? Então confere o vídeo até o final, tem o pessoal do Sport TV comentando aí sobre esse jogo, o pessoal também da ESPN Brasil, Sport Center, destacando e elogiando bastante o Palmeiras. Então confere que o vídeo tá bacana, sem mais enrolação, bora ir direto pro vídeo. Vamos falar sobre o Palmeiras, porque o Palmeiras goleou mais um. Você sabe que eu fui pesquisar, né? Pesquei, fui procurar nos últimos jogos do Palmeiras, fiz as contas lá e cheguei à seguinte conclusão. Últimos 11 jogos, sabe quantos gols o Palmeiras marcou? 20, quanto? Fez pelo menos 3 gols em todos, não foi isso? 32. Que isso? 32 gols nos últimos 11 jogos. Isso dá uma média de praticamente 3 por jogo. É uma média altíssima, isso contando Libertadores e Brasileiro, tá? Somando todas as competições. Perfeito. Últimos 11 jogos, o Palmeiras marcou 32 gols. É muito gol, gente. Muito gol. É muito gol. E coincide com a nova formação, né? Exato, e coincide com a formação, a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, que hoje nem começou jogando, né? O Flaco começa no banco, mas também entrou, faz 3 minutos em campo, ele já marcou o gol dele. Nos últimos 4 jogos, o Palmeiras fez pelo menos 3 gols. Fez 3 contra o Vasco, 3 contra o São Paulo, 4 no Juventude, 5 no Bragantino. Jogos em casa é proibido fazer menos que 4, né? Pra eles. Então é isso, Alex, 32 Eles estão hoje gols. só 2 gols atrás do Flamengo, coisa que já teve, acho que 18 gols, se eu não me engano. 32 A evolução gols. na tabela, Sem dúvida. ela é muito clara, realmente partindo disso. O Palmeiras tem 51 gols, o Flamengo 53. E vejam vocês, o Palmeiras com muitas mudanças, né? Muitas mudanças hoje. Mas olha que... Tinha a volta do Flaco, por exemplo, do Aníbal, que não puderam iniciar os jogos porque jogaram com a Argentina ontem. Mas olha ainda assim entraram um pedacinho. Olha que gostoso, assistindo o jogo, vendo. O Palmeiras jogando com 4 meio-campistas. Você tendo a questão do Fux. Andrés, Maurício. Para jogar, ele entrava ali no terceiro zagueiro, depois vinha com o volante. Felipe Anderson. Só que o primeiro volante, quem que é? Andrés. Aí você tem realmente Maurício, você pega lá aberto o Veiga e o Felipe Anderson aqui. O jogo vai, num momento bom deles, aí o jogo vai fluir porque é uma escalação corajosa. Olha, e o Bragantino ruiu depois do segundo gol, Mesmo né? caso do Flamengo, por isso que eu os jogos parecidos. O jogo estava ótimo equilibrado, o primeiro tempo foi bom do Bragantino. O 2-1 Palmeiras acontece com um jogo ainda equilibrado. Isso. Depois, a partir daí, especialmente a partir do 3-1... Esse é um jogador que também está crescendo junto com o time. Bola vem, Felipe Anderson chegou. Bela jogada do Alan. Demorou o Felipe Anderson. E essa é uma bola que sai do goleiro. Sai do Everton, vem passando, o Alan faz uma grande jogada, Aliás, dribla muito bem de novo, né? De novo. E as coisas estão funcionando. Agora, o primeiro tempo jogou bem o Bragantino. O Bragantino desaba no jogo também, depois de tomar o segundo, especialmente o terceiro gol. Mas conseguia fugir desses encaixes individuais do Palmeiras, já especialmente o Fux com o John por ali. O John fez um baita primeiro tempo. A ideia do Juninho Capixaba na segunda linha de meia, né, pelo lado esquerdo, e às vezes trocando com o John, causava algumas indecisões na marcação do Palmeiras. O Palmeiras, por vezes, saía de trás, mas não conseguia concluir tanto os seus ataques assim. Destrava o jogo depois de tomar o 1-0 no lance do pênalti, que era um jogo que até ali podia ter pendido para qualquer lado. Mas sabe que também tem uma coisa que eu acho que talvez não tenha sido notada na transmissão, mas conversando com algumas pessoas, me foi relatado, o Eric Ramírez se machucou quando o Bragantino já tinha feito a 5ª substituição
e não tinha nenhuma condição de jogo. Então o Bragantino joga essa parte final toda do jogo com um jogador a menos, que ele não tinha condição, não podia ser substituído. E ele fez a quinta aos 28 do segundo tempo. Então, boa observação. A partir dos 28 ali, ele se machuca logo depois da quinta substituição. Então o Bragantino praticamente fica com um homem a menos, porque o Eric Ramírez não tinha nenhuma condição de terminar o jogo e ficou em campo só para fazer número. Jogar com um time já azeitado, que vive um grande momento, com um jogador, você já perdendo o jogo, o nível de com um jogador a menos, tá aí fica ainda pior. O Palmeiras que tem tido agora, desde a nova formação, e hoje nem estava com a dupla de ataque, né? Porque o Flaco entra no segundo tempo, depois de ter participado do jogo da Argentina. Além de tudo, continua sendo o Palmeiras que tem as antigas armas, né? Mais um jogo ele destrava a partir de uma bola parada. Né? Que continua sendo muito forte. E nem tinha o Gustavo Gomes hoje, hein? Não. Que é o mais forte de todos nessa jogada, junto com o Flaco. Mas é um escanteio batido para trás. O Palmeiras se organiza de uma maneira que ele dá tempo ao Maurício para fazer essa batida na bola com tranquilidade, com espaço e com tempo, e acaba encontrando o Bruno Fux. O Bruno Fux que fez um papel interessante no jogo, né? Ele era, na hora de defender, um volante, né? Seguindo ali os encaixes. Na hora do Palmeiras atacar, era ele quem entrava entre os dois zagueiros, os dois laterais passavam ao mesmo tempo. O Andrés, como disse o Alex, fazia o primeiro volante por trás da jogada. Você pegar esses 4 meias, apesar que o Maurício estava mais como um segundo atacante, né? Chegando ali por trás do... Era o Veiga que partia mais para você marcar dentro, esse né? tempo todo, não é realmente fácil. Beleza, o Felipe Anderson está mais acostumado, mas é um Palmeiras, você vê, da maneira que ele vai escalando, dá confiança pro treinador de você falar, poxa vida, eu posso brincar com isso, que o resultado ele vai vindo. E outra coisa, né? Essa questão de 9 da seleção, você até falou lá em cima. Isso. O Vitor Roque, naturalmente, cada vez mais confirmando que merece aparecer, de repente, numa próxima lista, né? Enfim, vamos ouvir Abel Ferreira, né? Que analisou mais uma goleada do Palmeiras, dessa vez sobre o Bragantino. Fala, Abel. Nós não jogamos sozinhos. Parece mágico, mas se nós jogarmos sempre assim, se fizermos sempre isto, o resultado vai ser sempre o mesmo. Não é assim que funciona. Cada jogo tem uma história. Nós contra o Juventude em casa aos 20 e qualquer coisa minutos já estava... nós entramos muito bem, fizemos golo, abrimos... E hoje foi o contrário, tivemos que ir atrás. Foi uma primeira parte, tivemos alguma dificuldade e na segunda parece que foi tudo fácil, não é? Foi muito bom, porque há aqui um fator muito determinante na minha opinião, e não sei se concordas comigo. Quando antes de acabar a primeira parte, tu fazes o golo naquele último instante, dá uma calma e uma tranquilidade à equipa para que a segunda parte possa ser melhor. E eu acredito, sinceramente, a partilhar isto com vocês, se nós saímos para o intervalo a perder 1-0, eu estou convencido que se calhar a segunda parte ia ser muito mais difícil, entendes? Então o que é que eu te quero dizer com isto? Eu não mudo a minha forma de preparar os jogos, eu não mudo a minha forma de treinar. Claro que a estratégia de jogo pode mudar de jogo para jogo, mas o adversário entra nesta equação e a própria história do jogo entra na equação e o lado mental entra na equação. E hoje, felizmente, nós tivemos a calma necessária para, depois de sofrermos um golo, irmos atrás do empate, conseguir na primeira parte, que nos deu uma calma tremenda para a segunda, e na segunda parte foi o que vocês viram. Fizemos uma segunda parte de mão cheia, sérios, focados, intensos, e uma vitória justa. Sabemos onde é que estamos e sabemos onde é que queremos chegar. Eu disse isso várias vezes, mas entendo toda a pressa, porque hoje o mundo vive e gira muito rápido, onde uma hora tem 1 minuto e 1 minuto parece 1 segundo. Vamos lá, falamos da vitória importante do Flamengo, 3-0, agora do Palmeiras. André Kfouri jogava bem, toma um gol num pênalti. Aí podia era jogo para poder complicar. Que nada. 5-1 segundo tempo foi uma aula, André Kfouri. Foi. Pênalti que eu entendo ter sido bem marcado, apesar de muitas reclamações. Mas, ok, na verdade, pouco importa, porque o que o Palmeiras fez no segundo tempo, e bem rápido, com o empate, a virada, uma verdadeira explosão dos seus jogadores mais ofensivos, e o jogo foi um testamento, assim, enfático do jeito de jogar que o Palmeiras tem hoje. Então é muito complicado para a concorrência, e essa concorrência está praticamente restrita ao Flamengo nesse momento, não só até o final do campeonato, mas porque há um jogo muito grande a ser disputado no fim de semana, porque o Palmeiras tem uma capacidade de chegar ao gol adversário com poucos toques na bola
em velocidade e com muita técnica e hoje com muita eficiência, que é algo que o Abel cobra há muito tempo, né? Os jogadores, diante de chances de gol, tomar decisões certas e finalizações principalmente precisas. O Palmeiras foi tudo isso hoje no segundo tempo e o Red Bull Bragantino sofreu muito, mas muito mesmo. Foi uma avalanche de futebol para cima do time do interior, hoje no Allianz Parque, depois do intervalo. O Zupa, é claro que tem muito campeonato pela frente, são muitos jogos, ainda tem um jogo direto, né, entre Palmeiras e Flamengo, mas é mais um jogo, é mais uma goleada. Daqui a pouco tem uma tela para mostrar para os fãs de esportes. E eu queria que você falasse se jogos como esse, vitórias como essa, são aquelas vitórias que dá a casca do campeão, de confirmar um ótimo momento, de confirmar que chegou aqui, a gente vai golear mesmo, se der chance. Daria se o concorrente não fosse o Flamengo. Se não fosse um time como o Flamengo, a gente diria que é uma vitória de campeão. Mas quem está brigando ponto a ponto com o Palmeiras é um time da capacidade, não só capacidade financeira, mas em consequência disso, capacidade técnica do Flamengo. Mas foi uma vitória impressionante. O Palmeiras não perde a liderança domingo mesmo, nem se perder do Flamengo, tem vitória a mais. Né? 3 pontos de vantagem e vitória a mais. Mas a rodada... Isso, o empate tem um valor tremendo, né? Você sai com duas. A rodada como foi, assim, para o campeonato, o jogo de domingo seria melhor se o Palmeiras tivesse empatado e o Flamengo ganhar. Porque daria ao Flamengo a chance de ultrapassar o Palmeiras. Isso para o jogo seria melhor. Para o Palmeiras, a rodada como foi, ela tá ok, claro, seria melhor aumentar a vantagem, mas conservar a vantagem dá ao Palmeiras um resultado a mais para o jogo do domingo, que é o empate, que é interessante no Maracanã contra o Flamengo. E aumenta a vantagem porque é um jogo a menos, né, do campeonato. Vai riscando a data do calendário. Né? Agora, o nível de futebol foi de fato impressionante. A gente está vendo o melhor Palmeiras do Abel Ferreira. Esse é o melhor nível de futebol que o Palmeiras praticou desde que o Abel Ferreira desembarcou no Brasil. Também. A sequência é impressionante. Olha só, André. E ele chegou meio de repente, né? Engraçado. E essa tela mostra isso. Como o mandante nos últimos 7 jogos fez 1 gol, 0. Ou seja, sempre fez 1 gol. Fez 2 gols, 1 partida. Fez 3 gols, 2. Fez 4 ou mais, 4. Impressionante. Venceu todas as 7 partidas, sim, nadando de braçada, contra time bom, assim, não é que nadou de braçada, porque, não, contra time bom, um time que dificulta, mas ele se coloca acima disso, André. Talvez algumas etapas tenham sido meio atropeladas, porque esse time aí, ele nasce não a escolha de jogadores, mas o fato do futebol aparecer desse jeito, meio de uma hora para outra, após a crise na Copa do Brasil. É isso que acontece. Teve jogo com o Ceará, que o Palmeiras ganhou de virada, com gols meio polêmicos. O jogo do Ceará foi o primeiro jogo após a Copa do Brasil. Sim, exato. E foi o primeiro jogo no segundo tempo desse jogo em que ele escala a dupla. Exato. Flaco entra. O Vitor Roque era titular, o Flaco entra. Até então o Palmeiras jogava, e isso o Gustavo já mencionou aqui de maneira muito pertinente, em função das características do Estevão. E era quase que uma obrigação, qualquer que fosse o treinador, os outros jogadores, os companheiros, você tinha uma pedra preciosa que determinava um certo posicionamento e um certo jeito de atacar. E você, como treinador, o Abel fez isso, surfou a onda Estevão enquanto foi possível, enquanto ele esteve aí. A partir do momento que ele foi embora, o Abel teve que buscar saídas, mas é óbvio que um treinador desse nível e um time desse nível já tinha dentro da sua cabeça algumas possibilidades muito claras. Ele não deixou para pensar em, como eu vou atacar agora que o Estevão não está, no dia seguinte ao Estevão viajar. Não funciona assim. Então, a grande mudança do ponto de vista tático, de maneira bem simples, o Palmeiras passou a jogar com um ataque por dentro, com esses 2 jogadores que são tão efetivos e surpreende demais o leque de ferramentas que o Flaco Lopes começou a mostrar. Ele deixou de ser um jogador para receber bolas pura e simplesmente. Ele é um cara que sai da área, dribla, faz assistência, se posiciona, se desloca para que haja espaço para os demais. E o Palmeiras mostra um entrosamento atualmente que é surpreendente. É surpreendente, porque houve muita reclamação, houve muita crítica dizendo, olha, esse time aí, o Abel recebeu um monte de jogador, gente grande, graúdo, o Palmeiras mudou o perfil dos contratados, né?
o Andréas, o próprio Vitor Roque, o Felipe Anderson atrás, que era um jogador que tinha muito mercado na Europa, optou por vir ao Brasil. Aliás, hoje fez um tremendo gol, um gol de muita técnica. O futebol dele está aparecendo também a partir do momento em que o Palmeiras mudou o seu jeito de jogar e ele tem mais companhia. Paulinho, que até a gente nem fala mais, né? Porque um jogador que vai aparecer quando tiver tudo bem com ele em relação à recuperação da cirurgia, a parte física, somente no ano que vem. Então, ele estava com os desfalques de data FIFA, então ele escalou de fato 3 zagueiros mesmo, deu saída de bola nos pés do Bruno Fux, que cometeu o pênalti, fez o primeiro gol, conseguiu fazer a bobagem, não foi intencional, claro que não, e logo depois se redimir. O Andrés numa função mais de 5, de novo, como foi no duelo contra o Juventude. O Palmeiras sofreu no jogo de hoje pelo seu lado direito de marcação. O Red Bull Bragantino encontrou bastante espaço para jogar pelo seu lado esquerdo, com o Capixaba, com o John caindo por ali. Até saiu o pênalti, quando estava 0-0 ainda, o Red Bull Bragantino teve alguns cruzamentos, a bola aérea levou alguns perigos para o time do Palmeiras. Mas depois do gol, e também me chama a atenção, a gente falava sobre o repertório do Flamengo para construir a vitória, o repertório do Palmeiras para construir a virada, né? Porque o primeiro gol do Palmeiras sai de uma bola aérea, o segundo gol sai de uma bola meio espirrada, né? O Murilo tentou chutar, sobrou pro Vitor Roque. O terceiro é lindo. Do terceiro para frente, o gol sai de construção. Então o Palmeiras usou o repertório para construir a goleada. E foi mais uma atuação muito plástica, né? Eu falava aqui sobre o melhor Palmeiras que a gente viu. A comparação é com o de 2022, que foi o melhor ano do Palmeiras, tecnicamente falando, nas mãos do Abel. Aquele time jogou num nível muito alto por mais tempo do que esse time. Mas o que o Palmeiras vem jogando após a eliminação para o Corinthians da Copa do Brasil, essa sequência, em termos de teto, é o teto mais alto. É por isso que, no meu entendimento, é o futebol mais... E não estamos falando de 2, 3, 4 jogos, estamos falando de uma sequência aí de 2 meses, mais ou menos, de o melhor futebol que o Abel conseguiu fazer esse time jogar. Um futebol muito coletivo, potencializando muita gente. O Alan veio do banco hoje e entrou bem demais no segundo tempo da partida. Então foi uma vitória categórica. Só não digo que é uma vitória de campeão, porque o concorrente é um time plenamente capaz de desbancar o Palmeiras nessa sua arrancada impressionante. Melhor Palmeiras da era de quem? Abel Ferreira. Vamos ouvir o homem? Imediatamente. Fala, Abel. Dá o play aí. Eu falei aqui muitas vezes, e tu és testemunha porque estás sempre aqui, e corrige-me se eu estiver enganado, eu sempre te disse a vocês aqui, sabemos onde é que estamos e sabemos onde é que queremos chegar. Eu disse isso várias vezes, mas... entendo toda a pressa, porque hoje o mundo vive e gira muito rápido, onde 1 hora tem 1 minuto e 1 minuto parece 1 segundo, não é? Portanto, não há segredo nenhum. Há muito trabalho, há muita preparação, há muitas reuniões para perceber que os jogadores iam sair, que os jogadores é que podíamos ir buscar, que os jogadores é que podíamos vender. Vocês sabem que nessa dinâmica do clube de formar, vender, comprar, em função de um clube como é o Palmeiras, nós temos processos que fazemos e sabemos que há momentos, em função das tantas contratações que fizemos, um elenco com muitas alterações. E eu sempre vos disse aqui, sabemos onde é que estamos, sabemos o caminho que temos que percorrer, vai haver problemas e dificuldades durante o processo, mas nós nunca tivemos dúvidas em relação a isso, mas o segredo é o trabalho. É o trabalho, a insistência, a persistência. E hoje, é verdade que nós temos feito muitos golos, mas às vezes vamos fazer, outras não. Faz parte do futebol, mas o segredo é mesmo esse, é trabalho e resiliência e acreditar sobretudo em tudo o que se faz dentro do CT, mesmo quando as coisas possam não correr bem. Como eu te disse aqui várias vezes, sabemos onde é que estamos, sabemos para onde é que queremos ir. Aliás, o nosso diretor Anderson Barros deu uma entrevista no podcast, eu acho que do nosso clube, onde falou exatamente nisso. Quase que foi obrigado a falar para tentar as pessoas entenderem o que é que estava a ser feito dentro do clube, mas não é só de hoje. A nossa forma de trabalhar é esta e ela não vai alterar. Portanto, é isso mesmo, é muito trabalho, muita preparação, muita dedicação e felizmente as coisas estão agora a correr bem, mas mesmo nesses momentos. Rapaziada, e é impressionante a fase que o Vitor Roque tá vivendo, né? É impressionante mesmo, passa jogo, entra jogo,
E o Vitor Roque vai cada vez se consolidando mais, se destacando mais, mostrando cada vez mais qualidade, mostrando que é um atacante realmente fora da curva, né? E nós temos dados aqui, pessoal, do SofaScore, dessa partida aí do Vitor Roque contra o Bragantino, dados do Vitor Roque muito positivos, impressionante mesmo o que vem fazendo o Tigrinho, né, pessoal? Então tá aqui, ó, perfil do SofaScore aqui no X, né, no antigo Twitter, é o seguinte, ó, Vitor Roque foi o destaque SofaScore de Palmeiras 5, Bragantino 1. 2 gols, né, impressionante, sendo um deles um golaço, né, pessoal, golaço. 2 passes decisivos, 14 passes certos de 15, ou seja, 93% aí de aproveitamento, né, 3 dribles certos de 4, né, a maioria deles aí. 7 duelos ganhos pelo chão de 8. Então, né, 5 faltas sofridas e nota SofaScore de 9.3, pessoal. Tá aí o campinho, né, de calor do Vitor Roque. Muito presente aqui na área, né? Vindo buscar aqui fora também, pelos lados do campo, principalmente aqui frente à área também, aqui, né, perto da meia-lua, fazendo aquele falso 9, né, pessoal? Então, assim, um atacante de respeito mesmo que o Palmeiras tem agora, que não só faz muitos gols, mas como também dá assistências, né? Como eu disse, vem aqui fora se precisar buscar, um atacante muito móvel, vem fora da área buscar a bola, construir jogada, enfim. Impressionante, né? Impressionante aí. O Vitor Roque tá aqui, o perfil Olé do Brasil, pessoal, também aqui no X, falou do Tigrinho. Olha aqui, ó, Vitor Roque merece e muito ser convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Tá jogando um verdadeiro absurdo de futebol. Tá aí a foto do Tigrinho, né, no jogo de hoje contra o Bragantino. Impressionante o que tá fazendo o Tigrinho. Bom, você concorda aí com o perfil aqui, Olé do Brasil? O Tigrinho já passou da hora dele ir para a seleção? Realmente tá fazendo jus, né, pessoal? Ele tá merecendo muito, tá jogando para isso. Na minha opinião, não sei na opinião de vocês, pode deixar a opinião aqui à vontade no campo dos comentários, mas na minha opinião, o Vitor Roque já tá fazendo muito para ser convocado, já tá merecendo bastante essa convocação aí para a seleção brasileira por tudo que vem fazendo, cara. É merecimento puro, né? Mas enfim, é isso aí, pessoal. Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like aí. Se você curtiu o vídeo, curtiu a vitória do Verdão, né? Principalmente deixa o like para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho das notificações também para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro aí de tudo que acontece com o Verdão todo dia. Belezinha? Bom, então é isso aí, pessoal. Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É o Porco, é nóis. Fui!